Você sabia que a cada ano cerca de 600 milhões de pessoas em todo o mundo adoecem por consumir alimentos contaminados? E o mais alarmante, cerca de 420 mil morrem. Os idosos são um dos grupos mais afetados. Segundo os Centros de Controle e Prevenção de Doenças, as pessoas idosas estão em risco significativamente maior, pois seu sistema imunológico enfraquece com o passar do tempo e não responde com a mesma eficácia de antes. Mas o mais preocupante é que muitas dessas doenças começam justamente em um lugar que todos acreditamos ser seguro: a geladeira. Sim, sua geladeira. Esse lugar em que você confia para manter seus alimentos frescos pode estar, sem que você saiba, transformando produtos comuns em ameaças silenciosas para a sua saúde. Sou o Dr. Karen Hiller, psiquiatra, psicoterapeuta e escritora, e há décadas estudo as emoções humanas, a inteligência emocional e os segredos da mente. Hoje quero compartilhar com você o que aprendi em minha prática clínica, em minhas pesquisas e na convivência com milhares de pacientes e leitores. Novos estudos mostraram que armazenar certos alimentos de maneira incorreta na geladeira não só aumenta o risco de intoxicação alimentar, como também pode causar perda de nutrientes essenciais e até ativar reações químicas perigosas. O mais preocupante é que a maioria das pessoas não tem ideia disso. Atenção! O número um desta lista é especialmente alarmante. Não só perde seu valor nutricional, como também desenvolve compostos prejudiciais ao ser refrigerado. Fique conosco até o final, porque o que você está prestes a descobrir pode proteger sua saúde ou até salvar sua vida. Antes de começar, conte-nos nos comentários de qual país ou cidade você está nos assistindo. E se você gosta deste tipo de conteúdo, não esqueça de curtir o vídeo e se inscrever para não perder nossos próximos temas. Agora sim, vamos começar. Número 9. Tomates. Você guarda seus tomates na geladeira? Se sim, está eliminando grande parte do seu valor nutricional e, sem saber, eles podem estar afetando sua digestão e sistema imunológico. Quando o tomate é exposto ao frio, perde a capacidade de produzir compostos voláteis essenciais para seu sabor. Em minha experiência clínica e nos estudos que acompanho há anos, observei que refrigerar tomates desliga permanentemente genes responsáveis pelo desenvolvimento do aroma, cor e sabor. Mas isso não é tudo. O frio também destrói grande parte do licopeno, um poderoso antioxidante natural que protege contra doenças cardíacas, degeneração celular e alguns tipos de câncer. A solução? Guarde-os em temperatura ambiente, em local ventilado e longe da luz direta. Dessa forma, conservam seus nutrientes e propriedades terapêuticas. Falando em vegetais, o próximo parece inofensivo, mas ao ser refrigerado, ativa uma série de reações que o tornam quase tóxico para o seu corpo. Número 8. Cebola. Você já percebeu que ao refrigerar cebolas, elas ficam moles, com brotos verdes ou até viscosas? Isso não é coincidência. A geladeira, sendo um ambiente úmido, estimula a germinação, a proliferação de fungos e a decomposição celular. Além disso, as cebolas absorvem facilmente odores e contaminantes da geladeira, o que pode contaminar não só a cebola, mas também as comidas onde você a utiliza. O mais preocupante é que, ao quebrar sua estrutura celular, a cebola perde a alicina, composto responsável por suas propriedades antibacterianas e anticancerígenas. Nas minhas décadas de estudos sobre nutrição e saúde, aprendi que a malicina precisa de estabilidade para ser eficaz, e o ambiente úmido da geladeira destrói essa estabilidade. Então, onde guardar? Em um saco de tecido, em lugar seco e ventilado, longe da geladeira e das batatas, que aceleram sua deterioração. Mas se isso te pareceu preocupante, prepare-se, pois o próximo alimento pode formar substâncias cancerígenas quando refrigerado incorretamente. Número 7. Pão. Quantas vezes você já colocou pão na geladeira pensando que assim dura mais? O que muitos não sabem é que o frio acelera um fenômeno chamado retrogradação do amido, que faz o pão ficar duro, sem sabor e se decompor por dentro. Mas o mais grave é que, ao tirar o pão da geladeira e guardá-lo novamente, essa mudança de temperatura gera condensação, e essa umidade é um caldo perfeito para o mofo,
que pode conter micotoxinas perigosas para o sistema nervoso e digestivo. Ao longo dos anos, observei em minha prática clínica que algumas micotoxinas estão associadas a danos hepáticos e transtornos imunológicos em idosos. O que fazer então? Congele o pão em porções se não for consumi-lo logo, mas nunca o refrigere. E falando em alimentos mal armazenados, o próximo pode parecer inofensivo, mas ao ser colocado no frio, pode gerar substâncias tóxicas sem que você perceba. Número 6. Batatas. Quando refrigeradas, as batatas convertem seu amido em açúcares. E ao cozinhar essas batatas em altas temperaturas, como fritar ou assar, esses açúcares reagem com asparagina e formam acrilamida. Você sabe o que é acrilamida? Nas pesquisas que acompanho há décadas, vi que a acrilamida foi classificada como um possível carcinógeno humano. Sua formação aumenta significativamente quando batatas refrigeradas são cozidas em altas temperaturas, ou seja, você pode estar comendo batatas douradas e crocantes, mas na verdade está expondo o seu organismo a uma substância nociva. Guarde as batatas em local seco, fresco, escuro e bem ventilado. Nunca na geladeira. Agora, se isso te preocupa, espere para conhecer um alimento que pode desenvolver toxinas mortais se mal armazenado. Número 5. Alho. O alho é medicina natural, antibiótico, antiviral e protetor cardiovascular. Mas se você guardar na geladeira, pode estar destruindo todas essas propriedades e, pior, gerando uma toxina letal. Em ambientes úmidos como a geladeira, o alho pode desenvolver Clostridium botulinum, uma bactéria que produz a toxina botulínica, responsável pelo botulismo, doença rara, mas potencialmente mortal, que afeta o sistema nervoso. Em minha experiência clínica, observei que essa toxina pode causar paralisia respiratória e afeta mais gravemente idosos devido à fraqueza do sistema imunológico. Além disso, na geladeira o alho fica gomoso, brota rápido e perde a lisina, que precisa de estabilidade para atuar como antioxidante. Conserve o alho em um pote de vidro aberto ou saco de tecido, longe da umidade. E falando em alimentos sensíveis, o próximo perde quase todas as suas propriedades naturais ao ser resfriado. Número 4. Mel. Se for mel puro, nunca precisa de refrigeração. Ao colocá-lo no frio, seus açúcares cristalizam rapidamente, mudando textura, cor e sabor. Mas o verdadeiro problema é que algumas pessoas aquecem o mel para deixá-lo líquido, e ao fazer isso, podem destruir enzimas essenciais como invertase, glicose oxidase, que lhe conferem benefícios antibacterianos. Ao longo dos anos, aprendi que aquecer mel cristalizado acima de 40 graus elimina quase completamente seus compostos bioativos. E o que acontece se consumir mel adulterado, refrigerado e reaquecido? Você pode estar consumindo um xarope açucarado sem valor nutricional. Guarde o mel em temperatura ambiente, em pote fechado, em local seco e escuro. Agora, você guarda seu café na geladeira? Pode estar consumindo um produto oxidado e contaminado sem perceber. Número 3. Café. O café em grão ou moído nunca deve ser refrigerado. Por quê? Porque é altamente poroso, absorve odores, umidade e bactérias do ambiente. Na geladeira, impregna-se facilmente com aromas de outros alimentos, degradando sabor e composição. Além disso, os óleos essenciais do café, responsáveis pelo aroma, oxidam mais rápido com mudanças bruscas de temperatura. Nas pesquisas que estudei ao longo de décadas, vi que um café mal armazenado pode perder até 70% de seus antioxidantes. E que consequências isso pode ter? Um café oxidado aumenta a acidez estomacal, pode provocar inflamação intestinal e agravar problemas digestivos em idosos. Guarde o café em pote hermético, opaco, longe do calor e da luz. Mas se você achava isso preocupante, o próximo é ainda pior. Número 2. Frutas tropicais: banana, manga, abacaxi. Essas frutas não são feitas para ambientes frios. Quando refrigeradas antes de amadurecer completamente, seu processo natural de amadurecimento é interrompido, e isso não afeta só o sabor, mas também a segurança. O frio provoca a ruptura das paredes celulares, causando fermentação interna, manchas negras, perda de textura e destruição da vitamina C, antioxidante fundamental para o sistema imunológico. Além disso,
Ao longo de minha prática, observei que a perda de textura em frutas mal refrigeradas pode estimular a fermentação, gerando álcoois e gases que provocam problemas digestivos. Guarde-as fora da geladeira, deixe amadurecer naturalmente e só refrigere por pouco tempo depois que estiverem completamente maduras. E se você já achou impactante o que uma só fruta pode causar na geladeira, espere para descobrir o alimento número um desta lista. Um que você provavelmente come todo dia, mas que ao ser resfriado não só perde nutrientes, como pode desenvolver compostos tóxicos para seu organismo. Fique, porque esse dado pode mudar sua saúde para sempre. Número 1. Arroz cozido. O arroz é alimento básico para mais da metade da população mundial. É econômico, rende, fácil de preparar e combina com tudo. Por isso, muitas pessoas cozinham grandes quantidades e guardam o que sobra para outros dias. E como é habitual, colocam direto na geladeira, pensando que assim conserva melhor. Mas o que poucos sabem é que o arroz cozido mal armazenado pode se tornar uma armadilha invisível para a saúde. E não exagero, esse é um dos erros mais comuns e perigosos. Qual o problema? O arroz cozido, se não for resfriado corretamente e guardado imediatamente, pode desenvolver uma bactéria chamada Bacillus cereus. Essa bactéria não é completamente eliminada na cocção, pois forma esporos resistentes ao calor. Quando o arroz cozido fica à temperatura ambiente por mais de uma hora, esses esporos podem germinar e se multiplicar rapidamente. E o que isso causa? Uma intoxicação alimentar que pode aparecer em apenas 1 a 5 horas após consumir o arroz contaminado. Os sintomas incluem náuseas, vômitos intensos, diarreia, dor abdominal e, em pessoas com sistema imunológico debilitado, como idosos, o impacto pode ser ainda mais grave. Mas atenção! Isso pode ocorrer mesmo que você guarde o arroz na geladeira. Se você colocou o arroz quente direto na geladeira, sem deixar esfriar um pouco, pode gerar condensação, criando umidade extra dentro do recipiente, favorecendo a proliferação bacteriana. E se ao reaquecer não alcançar temperatura interna acima de 74 graus Celsius, as toxinas formadas não são destruídas. Então, como armazenar arroz cozido com segurança? Aqui vai um pequeno guia prático que toda cozinha deveria seguir. Esfrie o arroz rapidamente. Não deixe a temperatura ambiente por mais de uma hora. Você pode espalhá-lo em uma bandeja para esfriar uniformemente. Guarde-o em recipiente hermético e coloque na geladeira imediatamente após estar em temperatura ambiente. Consuma até 24 a 48 horas. Embora muitas pessoas conservem por 3 ou 4 dias, o risco de intoxicação aumenta a cada dia que passa. Reaqueça bem. Certifique-se de que o arroz esteja bem quente por dentro, não apenas morno. E se cheirar mal ou tiver textura pegajosa ou excessivamente úmida, melhor não comer. E quanto ao valor nutricional? Além do risco bacteriano, o arroz cozido refrigerado perde parte da textura original, sabor e nutrientes, especialmente o arroz integral, que contém mais óleos naturais e é mais propenso a ficar rançoso e desenvolver sabores desagradáveis se armazenado por muito tempo. Ao longo de minha experiência, percebi que o arroz é um dos 5 alimentos mais associados a intoxicações alimentares por armazenamento inadequado, junto com massas, ovos cozidos, carnes processadas e frutos do mar. Você sabia que um prato aparentemente inocente, como o arroz cozido, pode esconder uma bactéria tão perigosa? Quanto tempo você costuma deixar o arroz guardado na geladeira? Agora, talvez você tenha pensado que com esses 9 alimentos já está tudo dito, mas ouça com atenção, porque o que vem agora é ainda mais importante. São erros que muitas pessoas cometem diariamente em suas cozinhas, sem saber que podem estar abrindo a porta para bactérias invisíveis, intoxicações graves e perdas de nutrientes essenciais. E o mais alarmante é que esses erros não aparecem em outros vídeos, porque a maioria nem os considera perigosos. Por isso, se você chegou até aqui, fique um pouco mais, pois essa informação pode ajudar a proteger seus entes queridos, especialmente se forem idosos ou tiverem defesas baixas. O que você está prestes a descobrir pode fazer a diferença entre uma vida saudável e uma visita inesperada ao hospital. Alimento extra, ovos crus ou com pequenas rachaduras.
Esse erro é mais comum do que imagina. Muitos idosos guardam os ovos diretamente na porta da geladeira. Parece normal, mas pode ser um grande risco. Por quê? Porque a porta da geladeira é a área menos fria e com temperatura mais instável. Cada vez que a porta abre, os ovos sofrem mudanças térmicas bruscas, o que enfraquece a casca. Se o ovo já estiver levemente rachado ou com microfissuras invisíveis, é o cenário perfeito para que uma bactéria muito perigosa, a salmonela, penetre. Ao longo dos anos, observei que ovos com fissuras podem ser facilmente contaminados em geladeiras mal organizadas, e a salmonela pode causar diarreia severa, febre e vômitos, que em idosos se tornam quadros graves. Além disso, muitas pessoas não lavam a caixa onde vêm os ovos, que pode conter restos de excrementos ou bactérias do processo de embalagem. Então, o que fazer? Guarde os ovos na caixa original. Coloque em área interna da geladeira, não na porta. Nunca refrigere ovos rachados ou com casca suja. E, se puder, consuma-os bem cozidos, especialmente se o sistema imunológico estiver debilitado. E se isso te pareceu alarmante, espere para ver o próximo erro. Muitas pessoas acreditam que assim conservam melhor os nutrientes, mas o que fazem é destruir a flora intestinal. Esse erro é muito comum com frutas refrigeradas e lavadas. Você lava as frutas e logo as coloca na geladeira. Parece um hábito higiênico, mas pode ser mais prejudicial do que benéfico. Quando lava frutas, como maçãs, peras ou uvas, a umidade que fica na superfície, mesmo em pequenas gotas, se torna o ambiente ideal para a proliferação de fungos e bactérias. O mais preocupante, a geladeira não mata esses micro-organismos, ela apenas os conserva, ou pior, os espalha caso haja contato com outros alimentos. Nas pesquisas que acompanho há anos, vi que o crescimento bacteriano em frutas úmidas refrigeradas acelera até 300% nos primeiros 3 dias, se não estiverem bem secas. E em idosos com sistema imunológico debilitado, consumir uma fruta contaminada pode causar desde infecções intestinais até intoxicações severas. O que fazer então? Lave a fruta somente antes de consumi-la, não antes. E se precisar lavar com antecedência, seque-a perfeitamente com papel absorvente e guarde em recipiente ventilado. Nunca deixe úmida, nem coloque em contato com alimentos cozidos. Agora me diga, você lava todas as frutas assim que chega do mercado e logo coloca na geladeira? Deixe nos comentários, porque isso pode ajudar muitas pessoas que não sabem o que está acontecendo em suas geladeiras. E assim chegamos ao fim dessa lista. Como você viu, a geladeira nem sempre é o lugar mais seguro para todos os alimentos. Alguns perdem nutrientes, sabor e textura, mas outros, sem você saber, podem se tornar um risco para a sua saúde e de sua família. A maioria dos erros na cozinha não é por ignorância, mas por costume. Mas no caso dos idosos, esses pequenos erros podem ter grandes consequências. Hoje você não tem mais desculpas para cometê-los. Faça uma mudança na sua cozinha, revise sua geladeira e compartilhe essa informação com sua família. Você se surpreendeu com algum dos alimentos dessa lista? Já cometeu esses erros sem perceber? Deixe seu comentário aqui embaixo e nos conte qual foi o que mais te impactou. Não esqueça de curtir, compartilhar este vídeo com seus entes queridos, porque a informação que salva também se compartilha, e se inscrever em nosso canal para não perder os próximos conteúdos sobre saúde, bem-estar e vida natural. Lembre-se, cuidar da sua saúde começa na sua cozinha. Nos vemos no próximo vídeo.